reverendo Hernandes Dias Lopes e eu chegando aqui no Trocando Ideias, sempre com notícia boa, certo? Que coisa boa, né? Estar aqui debruçado sobre a palavra, ajudando alguém que procura em nós uma resposta à luz das Escrituras. É um prazer, Tiago, estar aqui com você. E é um prazer ter você de casa nos acompanhando aqui. E a gente tem notícias sobre o nosso novo espaço que a gente chama de tenda. O palco já está preparado, está montado, o equipamento de som chegou, a preparação acústica também está em dia, certo, pastor? Estamos aí na grande expectativa, Tiago, de mês de julho, se Deus quiser, já passar para a tenda, que terá 1.500 lugares e com tudo assim de mais moderno, poderia dizer, porque a igreja busca excelência naquilo que faz, para que a mensagem do Evangelho chegue mais clara, mais límpida e com mais eficácia, não só nos rincões da pátria brasileira, mas pelas nações ao redor do mundo. E ontem eu vi que a estrutura da galeria também está montada. Está bem adiantado, né, pastor? Bem adiantado o trabalho. Pois é. Graças a Deus. No final do programa a gente fala mais sobre a igreja, mas agora a gente vai bater papo com você aí de casa, especificamente agora com João Carlos Clengin. Pastor Hernandes e Tiago, graça e paz. Eu tenho 64 anos, eu tenho a convicção da minha salvação em Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo programa Trocando Ideias da IPP-TV. Tem me auxiliado muito no entendimento da palavra de Deus. Apesar de ser velho na doutrina cristã, eu tenho uma dificuldade muito grande na retenção da leitura bíblica. Apesar de ler e voltar a ler o mesmo trecho bíblico, eu não consigo reter e me lembrar da minha leitura algumas horas depois. Eu vejo que eu tenho mais facilidade em ouvir e reter os ensinamentos. Eu queria saber se isso é normal ou se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu gostaria do seu conselho, pastor. Não, eu não creio, Tiago, que haja coisa errada. Eu acho que cada um de nós tem a sua estrutura, né? Há pessoas que têm dificuldade mesmo de ler, preferem ouvir. Eu conheço amigos meus que dizem, pastor, eu não consigo ler. Eu tenho muita dificuldade de ler. E quando eu leio, eu também tenho dificuldade de reter. Mas eu gosto de ouvir. Então, cada pessoa é de um jeito. Nós não podemos padronizar todo mundo pela mesma forma, né? Então, nesse caso, o irmão, ele gosta de ouvir. Hoje nós temos tanta coisa boa para ouvir, né? Tem o nosso canal do YouTube da de Pinheiros, tem o meu canal do YouTube, tem o canal do YouTube do pastor Arival, tem tantos outros, né? Que ele pode todos os dias ouvir, todos os dias. Você está em casa, por exemplo, bota lá na plataforma do YouTube da Igreja de Pinheiros, ele vai ouvir mensagens tão boas, tão plenas das Escrituras, que vai ajudá-lo na retenção disso. Meu sogro faz muito isso, né? Escuta e vai retendo. Agora, penso eu que ele não deva deixar de lado a leitura, né? Porque também isso é um exercício mental, faz bem para nós que estamos aí chegando à terceira idade, entramos nela já. Ler faz bem, estica os músculos do cérebro, diríamos nós, né? Então continue lendo, ainda que a retenção não seja tão satisfatória, e supra essa necessidade ouvindo e vendo, porque você pode ouvir e ao mesmo tempo ver. São esses elementos aí dos seus sentidos que vão melhorando a sua capacidade de absorção da palavra de Deus. Tem uma estatística, tem um dado recente que diz que a gente tem um problema sério com retenção de atenção por causa de muitas telas e atenção dividida. Então, assim, é importante também, no momento que você parou para fazer isso, não pegar no celular, não mexer em outra coisa, né? Para ter a sua concentração no que você está fazendo. Perfeito. Certo? Nós vamos agora para o Juliano Oliveira. Pastor, como posso provar que existe moral universal para um descrente? Bom, vamos às Escrituras. O texto de Romanos, capítulo 2, nos ajuda a entender isso. Romanos 2, capítulo 2, a partir do verso 14. Eu vou ler o texto. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma distinção entre gentio e judeu. O judeu tem o quê? Tem a lei escrita. O gentio, os povos, não tinham ainda a palavra de Deus escrita. Mas, o que Paulo está dizendo é que Deus se revelou de 4 maneiras. Primeiro, Deus se revelou na natureza. Os céus declaram a glória de Deus. Anuncia as obras das suas mãos. Tem as digitais do Criador em toda a criação. Segundo, Deus se revelou em nossa consciência. É isso que me faz diferente de um macaco, de um leão, de um boi, de um animal irracional. Ou seja, o homem foi criado com uma consciência. Em outras palavras, o homem tem dentro de si um tribunal moral do certo e do errado. Por mais selvagem que seja esse ser humano, ele tem uma noção de certo e de errado. Eu chamaria isso, então, de moral universal. Deus plantou isso em nós. Nós temos consciência. Nós, ao praticarmos algo, somos cobrados, somos investigados pela nossa consciência. Está certo, está errado. É claro que, Paulo também vai dizer isso depois, que se o homem não escuta essa voz da consciência, ele pode ter a sua consciência cauterizada. Talvez é a ideia do sapo na água quente. Você bota um sapo numa chaleira de água quente e vai esquentando a água pouco a pouco, daqui a pouquinho ele morre lá dentro porque não sentiu. Se adequou à temperatura que foi crescendo para matá-lo. Há monstros que cometem crimes horrendos e não têm culpa, né? São verdadeiros sociopatas. Eles não têm sentimento. Agora, normalmente o ser humano tem, como Paulo diz aqui, uma lei moral dentro dele. Um tribunal moral dentro dele. Que serve de lei para ele. Não tem a lei escrita, mas tem a lei moral. E é por isso que todos são indesculpáveis diante de Deus. Então, respondendo objetivamente a pergunta do irmão aí, mostre para essa pessoa Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, está aí a prova incontestável de que existe uma moral universal. Deus criou o homem não como um animal irracional e nem como um robô. Deus criou o homem como um ser moral, que tem condições de relacionar-se com o Criador, com a criatura. E tem dentro de si um tribunal que o acusa e o defende, do certo e do errado. Muito bom. Obrigado. Vamos ver se tem mais pergunta? Vamos. Tem. A Maria Almeida. Pastor Hernandes, eu gostaria de saber se eu estou errada em não ouvir um pregador que, ao se referir à pessoa de Jesus Cristo, o chama de você. Eu penso que é um desrespeito, uma vez que ele é o nosso Rei e Salvador, e ele deve ser chamado de Senhor. Como é que funciona essa questão, hein, Pastor Hernandes? Pois é, Tiago. Talvez seja, da nossa parte, um certo purismo, diria essa palavra, desculpe, do neologismo, mas eu tenho também um pouco de dificuldade, não só na mensagem, mas também nas músicas. Porque quando você vai para a Bíblia, você não encontra esse tipo de grau de familiaridade nas palavras. Às vezes as pessoas têm muita intimidade nas palavras, mas não têm no relacionamento. Quando você encontra os servos de Deus do passado, ao se referirem a Deus, tinha uma total reverência. Tinha um total... Tinha um temor. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de postura de se referir a Jesus você, a Deus de você. Às vezes as pessoas escolhem muito mais isso por uma questão de rima do que por questão teológica.
Mas eu, pessoalmente, tenho dificuldade também. Eu acho que essa irmã poderia, se é o pastor dela, chamar e bater um papo. Onde eu posso encontrar na Bíblia essa base? Eu não gosto também dessa postura. Eu acho que nós deveríamos nos referir a Deus como Senhor. E as pessoas que mais tiveram comunhão com Deus foram aquelas que mais chamaram a Deus de Senhor, com total reverência, com total respeito, com total temor. Eu penso assim. Certo. Respeito as pessoas que pensam diferente, mas acho que seria muito melhor se nós nos dirigíssemos a Deus com essa total reverência, com total respeito. Porque parece uma questão assim, nossa, eu tenho tanta intimidade, né? Mas se isso fosse verdade, não teria o reflexo que a gente vê hoje nas igrejas, né? Com certeza. Um afastamento então, das escrituras. Então tem intimidade nas palavras, mas não tem intimidade no relacionamento. Perfeito, pastor. Eu me distraí um pouco aqui porque eu estou no Instagram, pastor. Eu estou aqui no perfil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você pode acompanhar toda a programação da igreja. Eu estou vendo o que vai acontecer aqui, ó. Conexão com Deus que já teve segunda-feira, com o pastor Hernandes. Tem as fotos do culto também para você acompanhar. Olha só, tem cortes do pastor Arival, dos outros pastores, na programação que aconteceu aqui de um congresso. Congresso maravilhoso. Foi incrível, realmente. Participação da Helenivação. O Paulo Mazzoni estava por lá. Então você pode ficar por dentro de tudo que acontece na igreja. @IPPinheiros. Está feita essa propaganda aqui. Pastor Hernandes quer falar alguma coisa sobre a igreja? Bom, eu só quero dizer a você que eu tenho a grande alegria de trabalhar com o pastor Arival Dias Casimiro. E cada dia que eu trabalho ao lado dele e acompanho a vida dele, mas eu sou grato a Deus pela vida do pastor Arival. É um homem despojado de vaidade. Não tem plano B. O propósito, o desejo, a motivação, o trabalho intenso, diria eu, 3 expedientes por dia, todo dia da semana, é para que a igreja possa amar a Deus, ver pessoas salvas, ver pessoas amadurecidas na fé, trabalhando para o avanço do reino, para o crescimento da igreja. A Igreja de Pinheiros é uma igreja fortemente comprometida com a obra missionária no Brasil e no mundo. Sustenta mais de 100 projetos missionários. Ao mesmo tempo, estende o braço para socorrer os necessitados, não da sua membresia apenas, mas abrindo postos no sertão, enviando cestas básicas para as instituições filantrópicas ou para famílias que precisam. Então, é uma igreja, diria eu, Tiago, para fora. Enquanto ela cuida para fora, Deus cuida dela para dentro, suprindo suas necessidades. Então, eu sou muito grato a Deus por participar desta igreja como um pastor colaborador e sou grato a Deus pela vida do pastor Arival, que é um líder que tem nos motivado, nos incentivado a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na convicção de que as demais coisas não são acrescentadas. Então, se você mora em São Paulo e quer uma igreja bíblica, se você ainda não tem uma igreja onde você está aliançado, venha nos fazer uma visita. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV e pelo canal de YouTube da igreja. Perfeito. Reta final do programa de hoje. Está dado o recado. Conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, se envolva também com algum ministério. Se você está em São Paulo, você pode contribuir com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esses vários projetos que o pastor Hernandes citou agora. Tá certo? Volte no próximo Trocando Ideias, tá bom? A gente espera você no próximo programa. Um grande abraço e Deus abençoe muito a sua vida.